Tá? Então a gravação começou e como eu tinha comentado com vocês, a gente vai primeiro falar, a gente vai rever a aula 4, tá? Eu vou tentar refazê-la de maneira um pouquinho mais lenta, explicando para vocês passo a passo, tá? Então, vamos lá, são 3 tópicos que a gente vai ver na aula 4, né? Então a gente vai ver o conceito, né, de variável aleatória contínua, tá? E 3 exemplos, né, o uniforme exponencial normal. Depois falar um pouco sobre distribuição acumulada, né? E um pouco de média variância de variáveis contínuas, tá? Bom, então sintam-se à vontade, tá? Para levantar a mão, perguntar. Vocês podem perguntar pelo chat, se vocês quiserem falar também, vocês podem abrir o microfone e falar. Eu só peço para ter um pouco de organização aí na hora de interromper, tá bom? Então, quando a gente está lidando com uma variável contínua, tá, isso quer dizer que né, as possibilidades de valores que ela toma, tá, são números reais. Tá? Então, a gente não vai olhar para a probabilidade dessa variável atingir um valor fixo. Tá? A gente vai olhar mais para qual é a probabilidade dela estar dentro de um certo intervalo. Tá bom? Então, deixa eu Deixa eu. Então, a gente, quando vai estudar uma variável contínua, tá? A gente tem. Né, a gente quer. Né, o que a gente está interessado é em calcular, né, qual é a probabilidade, tá? Então, da variável pertencer a um intervalo AB. Tá? Então, para vocês entenderem um pouco a notação, tá? Então, isso daqui, tá? Eu estou olhando, né, qual é a probabilidade, tá? Né, então, a gente tem várias maneiras de denotar, tá, esse tipo de evento, tá? Então, a gente usa essa notação mais sucinta, tá? Mas isso aqui, né, exatamente o que a gente está pensando é o quê? Qual é a probabilidade, né, do evento, tá? Então, x, né? X, no caso, é a sua medição, tá? Você pode pensar que essa sua variável aleatória aqui, né? Você pode pensar que ela é o resultado de um certo experimento que você fez, né, no qual os resultados possíveis são, né, eles estão, né, dispersos de maneiras contínuas, né, não são coisas discretas, como quando, por exemplo, você lança um dado ou tem uma variável dicotômica. Então, aqui você pensa, por exemplo, quando você mede a temperatura ou quando você mede a concentração de uma determinada, né, molécula ou de um determinado composto, né, você está olhando para uma variável contínua. E você, em geral, quer, né, saber quais são as chances dessa sua variável, que ela está representada por esse x aqui, né, dela está entre 2 valores, né, dela pertencer a uma faixa de intervalos que a gente chama de AB. Tá bom? Então, né, por exemplo, se você quer calcular qual é a probabilidade da temperatura ser maior do que 10 e menor do que 30, né? Então, nesse caso, o A seria 10, né, e o B seria 30, tá bom? E aí, quando essa variável ela é contínua, né, essa probabilidade ela é calculada, né, através dessa fórmula aqui, né, que você tem que, na verdade, calcular a área, né, sobre o gráfico, né, da função de densidade, tá bom? E aí, como a gente já conversou aqui, a gente não vai precisar fazer cálculos de integral, porque a gente vai fornecer para você o que a gente chama de função de distribuição acumulada, que te permite calcular isso sem ter que fazer cálculo de integral. Tá bom? Então, em geral, né, isso daqui, né, deixa eu botar aqui no quadro negro, tá? Vocês estão vendo o quadro negro? Tá? Então, né, como eu disse para vocês, né, quando você quer calcular né, a probabilidade, né, você quer calcular a probabilidade, né, dessa sua medição contínua, tá?
pertencer, né, a uma certa faixa de valores, né, dado por A e B, né, que obviamente A é sempre menor do que B, né, então estou olhando aqui quais são as chances dessa minha medição estar numa faixa de valores, né, ou em outras palavras, né, dessa minha medição ser maior do que A, né, e menor do que B, né, isso não vai importar se aqui eu tenho menor igual ou maior igual, tá? Porque como ela é variável contínua, né, as chances dela assumir um determinado valor são sempre zero, tá? Então isso aqui, né, pela definição, isso aqui vai ser, eu vou fazer um desenho, tá, em vez de escrever integral, então isso aqui vai ser a área, né, que eu tenho a minha, isso aqui né, é o gráfico da minha função de densidade, tá? Então aqui está a minha função que a gente chama de função de densidade, tá? E aí, né, se por exemplo A está aqui e B está aqui, tá? Você quer calcular, né, qual é, né, essa probabilidade vai ser dada exatamente por essa área aqui, tá bom? Só que aí você pode ver, né, que né, essa área aqui, né, você pode calcular ela da seguinte forma, né? Então aqui eu vou repetir o desenho duas vezes, tá? Então aqui eu tenho a primeira curva, tá? Vou repetir a mesma curva aqui, tá? Aqui eu tenho um sinal de menos, tá? Então aqui está o meu ponto A, tá? Aqui está meu ponto B, tá? Então vou repetir aqui também a mesma coisa, o ponto A e o ponto B, tá? Então, uma forma de eu calcular essa curva aqui, por exemplo, é o seguinte, eu posso calcular a curva, né, a área sobre a curva à esquerda do ponto B, tá bom? E depois eu calculo a área sobre a curva à esquerda do ponto A. Então, note que, né, a área entre A e B vai ser o quê? Vai ser a área à esquerda de B menos a área à esquerda de A. Tá bom? Tá claro isso? Porque isso aqui é muito importante para vocês depois fazerem as contas, tá? Né, o que eu estou dizendo, né, é que se eu quero calcular a área entre A e B, é a mesma coisa que eu calcular a área, né, à esquerda, né, que eu estou olhando para a minha mão, né, à esquerda de B, e depois subtrair a área à esquerda de A. Tá? Simplesmente porque se eu somar a área entre A e B com a área à esquerda de A, eu obtenho exatamente a área à esquerda de B. Tá bom? Bom, então como ninguém está se manifestando, eu estou assumindo que vocês estão entendendo isso aqui, tá bom? Então, e aí o que vai vir aqui? Aqui vai vir exatamente o que eu vou fornecer para você, tá? Então, a informação que a gente vai fornecer para você é o que a gente chama da função, né, de distribuição acumulada, tá? Então, o que eu tenho aqui? Eu vou ter, né, isso daqui é o que? Exatamente né, a probabilidade da minha medição ser menor ou igual a B, né? Isso é a área, né, à esquerda de B, né, menos a probabilidade da minha medição, representada pela variável x, ser menor ou igual a A. Tá? Então, a gente tem essa fórmula geral, tá? E isso daqui, tá, é o que a gente chama da função, tá, de distribuição acumulada. Tá? E a gente tem uma notação especial para ela, tá? A gente chama isso aqui de f, né, da variável em questão x aplicada ao ponto B. Tá? Então, o que a gente obtém, no final das contas, tá? Então, note que aqui eu tenho, né, o f de B, aqui eu vou ter, esse aqui então vai ser o f no ponto A, tá? Então, a conclusão é que, né, quando eu quero calcular quais são as chances da minha variável estar entre A e B, tá? Vou denotar agora dessa forma aqui. Isso aqui vai ser igual à minha função de distribuição acumulada em B menos a função de distribuição acumulada em A. Tá bom? E essa função de distribuição acumulada, ela é fornecida, tá? Para cada modelo. Tá bom? Então vamos voltar para os slides. Tá bom? Tá, então aqui algumas observações importantes, tá? Que eu já tinha
feito na aula passada, tá? Quando a variável é contínua, né, as chances dela assumirem um valor fixo são sempre zero, né? Porque a área sobre um ponto, né, é sempre zero. Tá? Se você pegar uma curva, né, uma função, né, aqui, digamos, eu vou fazer a densidade aqui, né? Se eu fixo um ponto x, né, a área sobre x, né, é uma linha, né? A área de uma linha é zero, tá? Portanto, né, quando você calcula, né, por exemplo, quando você olha para a probabilidade de x ser maior ou igual que a, menor ou igual que b, né, isso também vai ser igual à probabilidade de x ser estritamente maior do que a, menor ou igual que b, tá? Ou maior ou igual que a, ou né, estritamente menor do que b, ou né, estritamente entre os dois pontos a e b, tá? Isso não importa quando variáveis. Quando variáveis são discretas, né, as chances dela assumir um certo valor são positivas, tá? E aí você tem que se preocupar com isso. Mas quando elas são contínuas, você não precisa se preocupar, tá bom? Então, vamos começar aqui com o exemplo mais simples, de certa forma, tá? Que é o que a gente chama da variável uniforme. Tá? Então, quer dizer, eu estou dizendo que né, em termos, digamos assim, heurísticos, né, eu tenho uma variável que a gente chama de uniforme no intervalo AB, tá? Se ela tem todos os seus resultados possíveis do experimento estão entre A e B, tá? Você sempre tem uma cota inferior e uma cota superior para os resultados possíveis do seu experimento. Né? E, de certa forma, as possibilidades de ocorrência dessa minha variável estão distribuídas de forma uniforme. Tá? Você não está favorecendo né, nenhuma região aqui entre A e B. Tá? Então, ela está distribuída de maneira uniforme, o que corresponde, né, à sua função de densidade ser uma constante dentro desse intervalo aqui. Tá? Ela vai ser zero fora de A e B. Tá? Então, aqui eu tenho fora de A e B, ela é zero, porque as chances da minha medição ocorrer, né, menor do que A ou maior do que B são zero. Tá? E aí, dentro desse intervalo, tá, as chances são, né, distribuídas de maneira equalitária. Tá? É sempre uniforme. Então, vamos fazer um exemplo aqui. Tá? Então, suponha que eu tenha né, um zoólogo, um alimento escondido numa jaula de um leão, tá? E após retornar à jaula às 10 horas, ela contou que o animal sempre já se alimenta, tá? Então, se eu olhar para a variável, tá? Então, aqui, qual é a variável que eu estou olhando? Tá? Então, a gente denota por x, tá? Exatamente o instante em que o animal se alimenta, tá? Então, quais são os dados que eu estou dando aqui nesse problema, tá? Então, eu estou supondo, né, que qualquer horário no intervalo de 8 às 10 é igualmente provável. Então, o que eu quero dizer? Eu estou dizendo que a variável x, tá, ela tem, né, uma distribuição uniforme no intervalo entre 8 e 10. Porque eu estou sempre... eu tenho certeza que, né, ele sempre vai comer, né, o alimento depois das 8, porque eu coloco o alimento às 8, e ele sempre come antes das 10. Tá? Então, eu sei que é uma variável que sempre assume valores entre 8 e 10 e que as chances dela, né, desse tempo ocorrer nesse intervalo aqui são distribuídas de maneira uniforme. Tá? Então, aqui eu já estou, de certa forma, respondendo a primeira pergunta. Tá? Então, qual é a distribuição de probabilidades no instante do tempo x em que o animal encontrou o alimento? Tá? Então, a gente já está dando essa informação aqui. Né? Eu estou supondo que ela é igualmente provável, portanto, a distribuição é uma uniforme entre 8 e 10. Tá bom? E aí, com essa informação, né, eu pergunto qual é a probabilidade de que o leão tenha encontrado o alimento nos primeiros 30 minutos após, né, o zoólogo colocar o alimento na sua jaula. Tá? Então, né, a primeira coisa que eu tenho que fazer, né, é identificar essa pergunta aqui com o cálculo de uma determinada probabilidade. Tá? Então, eu estou dando aqui qual é a probabilidade que o leão tenha encontrado o alimento nos primeiros 30 minutos. Tá? Quer dizer, que ele tenha feito a refeição dele nos primeiros 30 minutos. Tá? Então, o que eu quero ver? Né? Se x representa, né,
o tempo no qual o animal encontrou o alimento. Então, se eu quero, né, que isso seja menor ou igual a, né, nos primeiros 30 minutos, então, se ele coloca às 8, né, então o que eu quero olhar, né, é a probabilidade do evento, né, x, né, ser menor ou igual a 8,5. Tá? Aqui eu estou denotando em horário, tá? 8 horas e 30 minutos. Tá bom? Então, vamos fazer essa conta aqui no quadro negro, tá? Então, vamos lá. Então, eu tenho né, quais são as hipóteses do problema. Eu tenho que a minha variável, que é o tempo, né, em que o animal encontra o alimento, é uma uniforme entre 8 e 10, tá? E aí, qual é a pergunta? Qual é a probabilidade, né, de que esse tempo, que é o tempo que ele ocorra, que ele encontra o alimento, né? Então, essa variável é x, né? Seja, né, menor ou igual a 8 horas e 30 minutos. Então, aqui no meu intervalo, né? Então, eu tenho aqui 8, tá? E aqui está 10, tá? Então, aqui eu tenho 9, tá? Então, 8 horas e 30 minutos, aqui no meu intervalo, corresponde ao quê? A 8,5, né? O 0,5 quer dizer, o 0,5 é meia hora, né? Então, né, em termos de escala aqui, né? Então, isso aqui, né, seria a probabilidade desse cara aqui ser menor ou igual a 8,5. Tá? Porque o 0,5 aqui é metade de uma hora, que é 30 minutos. Tá bom? Então, nesse caso aqui, né, o que eu quero fazer? Né? Então, eu estou olhando, tá, uma distribuição uniforme entre 8 e 10. Tá? Então, ela sempre assume um valor constante. Tá? Qual é esse valor aqui? Né? Qual é a altura que eu tenho aqui? Né? Essa altura é 1 sobre, né, o tamanho da base. Aqui, no caso, é 10 menos 8. Tá? Então, essa altura aqui é 1 sobre 2. Tá bom? E aí eu quero calcular, né, qual é a área. Né? Então, aqui eu vou olhar para o pontinho 8,5. Tá? Então, eu quero calcular, né, qual é essa área aqui. Ok? Nesse caso aqui, né, é muito simples. Né, é uma área, né, de um retângulo. Tá? E todo mundo sabe, né, que a área do retângulo, né, é a base vezes a altura. Tá? Então, esse retângulo aqui, né, qual é o tamanho da base dele? Eu tenho uma base de tamanho, né, é 8,5 menos 8, que é, então, a base aqui. Deixa eu apagar isso aqui. Tá? Essa base tem tamanho meio, né, 1/2. E a altura, né, por hipótese, ela também vai ter tamanho, né, essa altura aqui, né, que eu estou dando aqui, né, essa altura aqui, vai ser também de meio. Então, isso daqui é igual ao quê? Meio, né? Base vezes altura é meio vezes 1/2, tá? Que é igual a 1/4. Tá bom? Alguma pergunta sobre essa conta? Não, professor. Tá? Note que, às vezes, essa anotação aqui, tá, que eu estou fazendo, às vezes ela pode confundir um pouco a cabeça do aluno, tá? Mas é só porque, né, a gente, em vez de escrever a sentença, né, a probabilidade do tempo está, né, ser menor ou igual a 8 horas e 30 minutos, né, isso seria uma sentença enorme, né, então imagina se eu for fazer conta com essa sentença, né, então a gente tem uma anotação abreviada para essa sentença, tá? E essa anotação abreviada é
né? Eu sempre vou ter a probabilidade aqui, né? E aqui dentro eu vou ter o evento em questão que eu estou analisando, tá bom? Então, aqui significa, né, a probabilidade, né, tá aqui, né, do tempo ser menor ou igual ao valor que eu estou querendo calcular. Da onde saiu o 1,8? Que 1,8 é esse? Então, isso é a hipótese do problema, né? Então, voltando aqui ao slide, né? Tá? Então, está dizendo qual é a hipótese do problema, que é se eu tenho uma variável, né, que é uniforme, né, entre, né, 8 e 10. Tá? Então, você sabe que, né, o alimento é colocado às 8 horas, então, o horário onde né, no caso, o leão encontra o alimento é sempre maior ou igual a 8. E também, por hipótese, você sabe que sempre o, a, né, o leão se alimenta antes das 10. Então, o tempo em que ele, né, encontra o alimento é sempre né, uma variável entre 8 e 10. Tá? Então, isso é a hipótese do problema. E você também está supondo que essa variável ela, né, é distribuída de maneira uniforme, quer dizer, né, você tem uma variável aleatória que a gente chama de uniforme, né, então, no seu intervalo em questão, que é entre 8 e 10. Tá? Então, o 8 e o 10, eles são dados do problema. Tá? E que ela tem uma distribuição uniforme, né, entre 8 e 10 também é um dado do problema. Tá? Agora, da onde saiu esse meio? Então, quando você tem, né, voltando aqui ao slide, né? Opa. Quando você tem uma variável uniforme entre A e B, tá? Você tem que a sua função de densidade, né? Qual é a base dela? É exatamente dado por esses pontos, né? A e B. Né? Então, aqui eu tenho meu ponto A. Né? E aqui eu tenho meu ponto B. Tá? E a altura dela, tá? Então, essa altura aqui é dada exatamente por 1 sobre o tamanho da base. Né? Por que a altura vai ser dada por 1 sobre o tamanho da base? Porque eu quero que sempre que a área total, como essa área total aqui vai representar a probabilidade, tá? Então, a área total, então, quer dizer, a probabilidade... Opa, para de funcionar aqui. A probabilidade, né, da variável tá sempre no intervalo AB, tá? Como ela é uma uniforme, essa probabilidade, né, ela sempre assume valores entre A e B, essa probabilidade tem que ser 1, ok? E como também, né, por hipótese, ela é dada por essa área aqui, né? Então, essa área total tem que ser 1. Tá? Então, para que ela seja 1, se a base é dada por B menos A, a altura tem que ser dada por 1 menos B menos A. Né? Então, isso aqui vai ficar, né, a base, B menos A, vezes a altura. No caso, 1B menos A, que também é igual a 1. Tá? Então, sempre quando você tem uma variável uniforme, a altura é dada por 1 sobre o tamanho da base. Agora, voltando ao nosso problema, tá? Então, deixa eu refazer aqui, tá? Então, no nosso problema, eu tenho, né, voltando aqui, vou fazer aqui de novo, tá? Então, eu tenho uma variável que é uniforme no intervalo 8 e 10, correto? Então, né, qual vai ser o gráfico da densidade dela, né? Então, aqui eu tenho o valor 8, aqui eu tenho o valor 10, tá? Então, esse aqui é o meu A, esse aqui é o meu B, tá? Então, qual vai ser a altura da função de densidade? Vai ser 1 sobre B menos A. Então, como B igual a 10 e A igual a 8, né? B menos A igual a 1 meio. Então, essa altura aqui, né? É 1 sobre B menos A, vai ser igual a 1 sobre 2, né? Porque 10 menos 8 dá 2. Tá bom?
E aí, como eu estou olhando para a probabilidade dela estar menor do que 8, né, 8,5, né? Então, qual é então, eu tenho aqui a altura igual a 1 meio, né? E a base aqui, né, vai ser 8,5 menos 8, que também é meio, né? Por isso que a gente chegou aqui, né? Meio vezes meio, dá 1/4. Tá bom? Beleza. Então, então, a gente fez aqui o item 2, né? Deixa eu apagar aqui essa parte, só para... Tá? Então, Professor, o que é o item 3? Então, eu quero calcular, né, qual é a probabilidade que o leão não tenha se alimentado até as 9h30. Né? Então, se eu olhar aqui, né, estou olhando aqui os possíveis valores, né? Então, os possíveis valores estão entre 8 e 10, tá? Então, eu estou falando aqui do valor 9,6, né? Então, aqui vai ficar 9,5, tá? Então, eu quero calcular qual é a probabilidade que o leão não tenha se alimentado até as 9h30. Quer dizer que, né, o momento em que ele se alimentou, né, que ele encontrou o alimento, seja uma variável que esteja aqui, né, nesse intervalinho aqui. Tá? Então, o que eu quero? Né, eu quero olhar para a probabilidade do evento x, tá? Pertencer ao intervalo 9,5, 10. Tá? Ok? Você sabe que, né, ele vai sempre se alimentar antes das 10. Você está pensando, né, querendo saber quais as chances, né, dele não ter se alimentado até as 9h30, quer dizer, dele ter se alimentado entre 9h30 e 10. Tá? E aí você vai calcular. Note que aqui também eu tenho, né, qual vai ser, né, eu vou deixar para vocês fazerem os detalhes, né, mas aqui eu também tenho qual é o tamanho da base, aqui a base também tem tamanho 1/2. Tá? Então aqui tem, né, 1/2 a base, a altura já tem 1/2 também, então isso aqui também vai dar 1/4, tá? Quando você fizer a conta direitinho. Bom, vamos para outro exemplo agora, tá? Então, outro modelo que a gente dá como exemplo aqui é o que a gente chama de, né, uma variável exponencial. Quer dizer, quando eu digo que é uma variável exponencial, quer dizer que a sua função de densidade, né, que eu tenho que calcular, saber, né, a área sobre a curva, tá, é dado por essa fórmula daqui. Tá? Então, aqui eu tenho, né, a fórmula, né, da exponencial, tá? Esse daqui aqui abaixo eu tenho o gráfico, né, dessa variável, tá? Então, aqui você pode ver que para diferentes cores aqui da curva, né, eu tenho diferentes valores do parâmetro lambda, tá? Então, essa variável, tá? Esse lambda aqui é um parâmetro, tá? Que quando você for fazer um probleminha de probabilidade, esse parâmetro em geral vai ser dado. Vai falar, considere uma variável exponencial com parâmetro lambda igual a 1, ou lambda igual a 2, ou lambda igual a 10, tá? E aí você vai tentar resolver o problema, né, dado esse parâmetro. Tá? Aqui a gente fez, tem diferentes, né, aqui eu estou fazendo o gráfico da função para diferentes, dessa função de densidade, né, para diferentes valores de lambda. Então, em azul é lambda igual a, né, esse azulzinho aqui é lambda igual a 1,5, né? O vermelhinho aqui é lambda igual a 0,5, tá? E assim por diante. Bom, e aí, obviamente, né, calcular a área, né, sobre o gráfico dessa curva aqui já é um problema mais complicado, né, muito mais complicado do que no caso uniforme, só que a gente vai te dar a resposta, tá? Bom, aqui tem alguns exemplos onde a variável aleatória exponencial aparece, né, em física, em biologia, tá, em química, em meteorologia também, tá? E aí, como eu disse, né, aqui a gente está dando para vocês exatamente, né, a informação de quem é a função de distribuição acumulada, tá? Então a gente calcula ela e dá isso aqui para você, tá? Então no caso da exponencial, tá? Eu vou ter essa função 1 menos exponencial de menos lambda.
x. Tá? Então, aqui está o gráfico dessa função. Note que a variável, uma variável exponencial, né, ela sempre assume um valor maior ou igual que zero, né, porque a densidade ela é zero para valores negativos. Tá? Então, aqui eu sempre tenho para x maior ou igual que zero, que ela, né, você tem uma curva, de fato, para x menor do que zero é sempre zero, então a área dá zero. Então, essa variável ela sempre assume valores maiores ou iguais a zero. Tá? Então, quando você olha para o gráfico da acumulada, tá, ela vai começar no zero. Tá? Você vai estar olhando aqui, ela começa no zero, né, e ela vai crescendo, né, aqui vocês podem ver, né, conforme o x vai crescendo também. Tá? Então, isso aqui vai ser dado do problema, e aí eu vou fazer um exemplinho aqui para vocês. Tá? Então, vamos lá. Seja, aqui no exemplo 3, né, eu tenho o tempo decorrido entre a chegada de 2 ônibus consecutivos da linha 485, uma situação que muita gente aqui vive, né? Suponha, né, então aqui eu estou dando aqui, né? Estou dando essa informação no problema, tá? Suponha que o tempo entre 2 ônibus, tá, seja uma variável exponencial com lambda, tá? Aqui eu estou dizendo que lambda é igual a 2, tá bom? Então, a primeira pergunta é, né, se você está chegando no ponto, você vê um ônibus que acabou de passar, né, qual é a chance de termos que esperar por pelo menos 2 horas no ponto, tá, até a chegada do próximo 485? Tá? Então, se você sabe que o tempo entre a chegada de 2 ônibus é uma exponencial, você está perguntando qual é a chance de você ter que esperar pelo menos 2 horas no ponto. Tá? Então, se T aqui, né, é o tempo de espera entre 2 chegadas, né, você está olhando, né, qual é o evento, né, que o tempo seja maior do que 2. Tá? Então, você vai ter que esperar, né, pelo menos, quer dizer, o tempo que você vai ter que esperar vai ser maior do que, né, maior ou igual, ou maior, tanto faz, que a variável é contínua, né, maior do que 2. Tá bom? Então, vamos para o quadro negro para tentar calcular essa probabilidade. Então, deixa eu fechar aqui, tá? Então, aqui no caso eu tenho t, tá? Por hipótese, é o quê? Uma exponencial de parâmetro lambda igual a 2, tá bom? E, novamente, né, eu quero saber qual é a probabilidade desse t ser maior do que 2. Tá? Eu tenho que esperar pelo menos 2 horas, tá? Para o ônibus seguinte passar. Tá bom? Então, eu estou escrevendo toda essa frase que eu acabei de fazer, né? Esperar 2 horas até o tempo seguinte, né? Até o próximo ônibus passar, tá? E quero calcular quais são as chances disso ocorrer. Tá bom? Então, eu só vou fazer um desenho aqui, tá? Então, aqui eu tenho uma situação um pouco diferente, né? Porque eu vou fazer o desenho Então, uma exponencial, né? Aqui está o meu zero, tá? Então, o gráfico da densidade, né? É mais ou menos algo assim, né? E aí eu estou olhando aqui, né? O 2, tá? E eu quero calcular, né? Quais são as chances dessa variável estar à direita do 2, tá? Então, note que né, as chances dela estar à direita do 2, né? São iguais ao quê, né? Eu posso calcular, né, a área total sobre a curva, tá? Então, aqui é a área total. Eu sei que a área total é sempre igual a 1, porque isso aqui é uma densidade, correto? Então, menos, né, a área entre o 0, né, e o 2. Ok?
Então, então aqui vai ficar 1 menos, né, a função de distribuição acumulada da variável exponencial com parâmetro lambda igual a 2, né, que eu tenho aplicado no ponto 2. Tá? Porque esse aqui corresponde a essa área, né, e essa aqui é a área total, que é 1. Tá bom? E aí relembre, né, que essa função aqui a gente é dada do problema, né? Onde é que ela está? Opa. Tá? Ela está aqui, tá? Eu estou te dando, né, essa função f, que é a f maiúscula, né, que é a acumulada, é 1 menos a exponencial de menos lambda x. Voltando aqui, né, para o nosso quadro negro, essa função vai ser o quê? 1, né, 1 menos E elevado a lambda, que no caso aqui é 2, então vai ficar 2 vezes x, né? Então aqui está esse é meu x igual a 2. No caso aqui o x está igual ao lambda, tá? Então tem um menos aqui, né? 2 vezes 2. Tá bom? Então tem o x igual a 2, né? E o lambda também, né? Como já é dado do problema, que está escrito aqui em cima, né? Esse cara aqui, né? É o meu lambda igual a 2. Então, isso aqui vai ficar exatamente igual a... Então, 1 menos 1 vai ficar 0, menos com menos dá mais, então isso aqui vai ficar exatamente E elevado a menos 4, que é 2 vezes 2. Tá bom? E aí você pode calcular, né? Usando uma calculadora, ou se não deixar de maneira literal aqui, né? Isso aqui é 1 sobre E elevado a quarta. Tá bom? Tá? Porque aí tá, na verdade, a solução tá aqui, né? Tá aqui embaixo, mas eu fiz aqui no quadro negro para vocês entenderem a conta, tá? Do porquê que tem esse 1 menos a acumulada, tá? Então, aqui, né, foi o que a gente acabou de fazer, né? E eu sei, né, que essa acumulada, né, sei calcular ela, então quando eu faço 1 menos ela, dá exatamente o valor aqui, tá bom? E aí aqui no item B, tá, eu tenho, eu peço para calcular uma probabilidade condicional, né, por quê? Porque eu estou sabendo que nenhum ônibus passou, né, há pelo menos 1 hora, quer dizer, chegou lá no ponto, né, e aí perguntou para a pessoa, pô, quanto tempo você está esperando o 485? A pessoa falou, já estou esperando há 1 hora, né? Você quer saber qual é, então você já tem essa informação, tá? E aí você quer saber quais são as chances de você ter que esperar pelo menos mais 2 horas até o próximo ônibus, tá? Então, note que nesse caso, né, o que vai acontecer? Tá? Então, se você olhar aqui, né, então T aqui, tá, representa o tempo de espera entre 2 ônibus, tá? Esse é o meu T aqui, ok? Então você chegou lá, então você já sabe, né, que esse T é maior do que 1, ok? Então essa foi a informação que você chegou lá e perguntou para a pessoa. Então eu estou calculando, né, essa probabilidade condicionada a esse evento que você já sabe. E aí você quer saber quais são as chances de você ter que esperar ainda mais 2 horas, quer dizer, quais são as chances desse T, né, de ser maior do que 1 mais 2. Ok? Quer dizer, você quer saber quais são as chances do T ser maior do que 3. Tá? Então, nesse caso, né, deixa eu voltar aqui ao quadro negro. Né, nesse caso, eu tenho a probabilidade condicional de T ser maior do que 3, tá? Dado que T é maior do que 1, né? Então, isso aqui chegou no ponto, perguntou, a pessoa disse, já tem 1 hora que eu estou esperando. Aí você quer saber quais são as chances de eu ter que esperar mais 2 horas, quer dizer que o tempo de espera ser maior do que 3, que é 1 mais 2, né? Então, por definição, isso aqui é o quê? A probabilidade, né? Então, eu vou ter o evento,
né? Vou denotar aqui o evento T, né, maior do que 3, né, interseção com o evento T maior do que 1, tá? Dividido pela probabilidade do evento T, né, maior do que 1. Né? Isso por definição da probabilidade condicional, espero que vocês já tenham, né, absorvido essa informação. Tá? Só que aí, quando eu olho para... Uma observação importante aqui, né, que quando eu olho para esse evento aqui, né, T ser maior do que 3 interseção com T maior do que 1, né, note o seguinte, né, se T é maior do que 3, tá? Então, necessariamente, o T é maior do que 1, correto? Né? Portanto, esse evento aqui, né, está contido, né, nesse evento aqui. Então, note que se A está contido em B, né, então A interseção com B é igual ao quê? A A. Né? Deixa eu fazer aqui um diagrama para vocês entenderem. Né? Então, se eu tenho aqui um conjunto B e digo que A está contido em B, né, que está o meu A, então, quando eu faço a interseção, tá, o que eu obtenho é exatamente o A. Tá bom? Então, aqui nesse caso, né, eu vou ter que P de T ser maior do que 3, interseção, né, com T maior do que 1, é igual a P de T maior do que 3. Tá? Então, o que eu vou fazer é... Então, o que vai acontecer aqui, tá? Bom, então se a gente continuar aqui a conta, né? Então eu vou ter, né, P de 3 maior do que, dado que eu esperei mais de 1 hora, né, vai ser simplesmente esse daqui, né, dividido pela probabilidade de T ser maior do que 1, tá bom? Oi, Juliana, pode falar. Se você quiser, você pode colocar no chat também. Pronto. Calma, tá? Não, calma aí, tem que dar a... Ah, tá bom, tá bom. Bom, então aqui, né, eu sei que isso aqui vai ser, como a gente já viu, né, a probabilidade dele ser maior vai ser 1 menos 1 menos, então isso aqui vai ser exponencial de E na menos 2 vezes 3, dividido por exponencial de E na menos 2 vezes 1. Tá? E isso aqui, né, vai ficar 6, né? Então isso aqui também dá E elevado a menos 4. Tá? Né, que é exatamente essa conta, tá? Que está aqui, tá bom? E aí eu achei importante explicar o porquê dessa igualdade aqui, tá bom? Bom, aí aqui então, tem mais uma observação sobre essa questão de perda de memória, tá? Mas eu vou deixar isso como leitura para vocês. Tá? E, bom, a gente vai começar a próxima parte, tá? Que aí começa aqui a sessão 4.2, tá? Eu vou fazer uma pequena pausa, que já tem basicamente 1 hora aqui de apresentação, tá? Então a gente faz uma pequena pausa agora e depois começa o 4.2.